Olá, eu sou a Gabriela Macedo, sou estudante do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, campus Professor Barros Araújo, aqui em Ticos, Piauí. Vou apresentar os meus slides. O tema da minha pesquisa é História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, Verdade, Ficção e História. A minha orientadora é a professora doutora Mônica Maria Feitosa Braga Gentil. Este projeto, ele deu início, ele foi iniciado no grupo de estudos em literaturas de língua portuguesa, que é o GELP, aqui do campus Professor Barros Araújo. E ele busca investigar as literaturas em língua portuguesa. Na introdução, nós trouxemos os termos metaficção historiográfica, romance português contemporâneo e romance histórico. Então, a gente abordou as características desses termos, e fez a análise, ou seja, se elas se fazem presente na obra analisada, na obra estudada. Aqui nós trouxemos teorias do Pulga, da Ana Paula Arnaud, para definir esses termos, para ser explicado de uma forma mais detalhada, para que todos pudessem compreender com facilidade. Os objetivos: geral, investigar a apropriação intertextual do discurso histórico presente na narrativa ficcional História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. Específicos: analisar as teorias que cercam o romance português contemporâneo e o romance histórico, abordando suas características na obra de José Saramago. Estudar, à luz das análises de alguns estudiosos, o conceito de metaficção historiográfica, a narrativa saramaguiana, continuando os específicos. Identificar aspectos característicos das narrativas históricas Crônicas de Cinco Reis de Portugal, atribuída a Fernão Lopes e História de Portugal, primeira época, desde a origem da monarquia até Dom Afonso Teixeira, de Alexandre Herculano, presentes na obra História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, e a apresentação de suas personagens importantes, determinar de que maneira os textos historiográficos portugueses, de que maneira esses textos eles são intertextualmente apropriados pelo narrador de História do Cerco de Lisboa. Metodologia: essa pesquisa ela foi de cunho bibliográfico. Fizemos a leitura e releitura da obra estudada, isso foi feito quantas vezes foram necessárias para a gente extrair o máximo de características, para a gente fazer uma análise bem detalhada dessas características nessa obra. Realizamos a leitura de artigos, de livros, periódicos, resenhas, teses, dissertações que exploram de forma clara e detalhada o romance histórico. Resultados. Bom, como alguns resultados, a gente comprovou que a literatura portuguesa contemporânea possui uma necessidade de trabalhar com a realidade. Então, nós observamos isso, Depois, através das teorias do seu momento, que ele desenvolveu essas teorias através das teorias da Linda Hutton, ele apresenta 6 características. E dessas 6 características, essas 5 aqui em ordem, elas foram observadas na obra estudada, em História do Cerco de Lisboa. Então, a primeira foi a subordinação da representação mimética de um determinado período histórico. Depois foi a distorção consciente da história. Depois veio a ficcionalização de personagens históricos, metaficção e intertextualidade. Os conceitos bakhtinianos, eles não foram encontrados nessa obra, mas o Menton, ele enfatiza que não é necessário obter essas 6 características em uma obra, essas 6 características. Tem obras que a gente vai analisar 1, 2, 3, e essa do Saramago, a gente observou essas 5 aqui, A questão da metaficção, da intertextualidade, e foi comprovado através de trechos. Nós fizemos a análise de cada característica, comprovando com os trechos da obra. Continuando os resultados. Podemos conhecer a história de Portugal e a presença das características das narrativas históricas Crônicas de Cinco Reis de Portugal, atribuída a Fernão Lopes e História de Portugal, primeira época, desde a origem da monarquia até Dom Afonso III, de Alexandre Herculano, na obra História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, e ficcionalização saramaguiana em História do Cerco de Lisboa. A gente observou essa ficcionalização. Conclusão: através dessa pesquisa foi possível fazer várias análises desse livro, foi comprovada a presença constante do romance histórico em cada parte dessa narrativa, enfatizamos bem essa questão do romance histórico. Então, o que isso vai resultar? Qualquer leitor que fizer a leitura deste projeto, ele vai obter
saberes sobre o romance histórico, vai saber extrair essas características em outras obras, vai poder identificar o romance histórico em outras obras também. Foi exposto também a questão da intertextualidade entre a representação dos eventos históricos referentes ao cerco de Lisboa de 1147 e que são empreendidas nos textos historiográficos Crônicas de Cinco Reis de Portugal, atribuída a Fernão Lopes, e História de Portugal, primeira época, desde a origem da monarquia até Dom Afonso III de Alexandre Herculano, com a obra História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. Portanto, nós nos aprofundamos em várias teorias da nossa linha de investigação, conseguimos obter um vasto conhecimento das obras oficiais que contam a história de Portugal e das crônicas de Cinco Reis. Então, nós conseguimos explorar detalhadamente essa obra. Aqui são algumas das minhas referências. Agradeço a atenção.